O Brasil criou menos empregos no ano passado do que em 2021. Acompanhe os dados completos na reportagem de David de Tarso. A criação de empregos com carteira assinada perdeu fôlego no ano passado em relação a 2021. O Brasil terminou 2022 com um saldo de 2 milhões e 37 mil empregos formais. Em 2021, esse resultado foi de 2 milhões 776 mil. O Brasil teve 22 milhões 648 mil admissões contra 20 milhões 610 mil demissões entre janeiro e dezembro do ano passado. No primeiro ano da pandemia, em 2020, foram fechados 192.517 empregos. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que o governo de Jair Bolsonaro criou 5.266.000 empregos nos 4 anos de mandato. O Sudeste foi a região que mais criou empregos em 2022. Foram 978.666 postos de trabalho formais no ano passado. Em seguida, aparecem o Nordeste com 385.094, o Sul 309.277, o Centro-Oeste com 231.781 e o Norte com 119.141. Outras 14.023 vagas não foram identificadas. Entre os setores que mais criaram vagas formais, os serviços aparecem em primeiro lugar com 1.176.000, seguido por comércio com 350.000 vagas. Na sequência vem indústria com 251.000, a construção aparece com 194 e agropecuária 65.000. Marcelo Lico, especialista em gestão de negócios, faz uma avaliação de que outros setores também poderiam ter destaque, mas não foi o que aconteceu. O que me surpreende um pouco é a distância do serviço em relação ao comércio, né, que deveria ser maior, e a indústria, né? Isso mostra só que realmente o Brasil precisa rever a sua questão industrial, porque realmente a gente está ficando para trás nesse quesito. A questão do agronegócio em si é peculiar e é em regiões específicas do país, e eu acho que realmente são setores que estão bem estruturados, e eu não acredito que tem uma demanda muito maior de empregos no futuro próximo. Agora, o grande propulsor da economia, sem dúvida, está sendo o setor de serviços. Segundo o especialista, o governo Lula deveria criar estratégias para que as empresas tenham condições de investir e gerar empregos. Nós tivemos um grande inibidor, que foi o aumento de taxa de juros, né? Então, isso travou os investimentos das empresas, e obviamente atrelado com questão de inflação, com questão da guerra da Ucrânia e Rússia, pós-pandemia, tudo isso, lógico, essa questão de juros tem os efeitos aí por causa dessas questões que a gente colocou, mas eu entendo, e eu não vejo assim uma perspectiva de redução no curto prazo, mas eu entendo que realmente a economia ela vai dar uma melhorada, vamos falar dessa forma, e com geração de mais empregos com a redução da taxa de juros. É isso que eu acho que seria importante para o nosso país. Infelizmente, nós não vislumbramos uma redução no curto prazo. A maior parte das vagas com carteira assinada foi preenchida por homens no ano passado. Ao considerar a faixa etária, a maior parte dos postos formais ficou com pessoas entre 18 e 24 anos. E só retomando e lembrando, quase 60% dessas vagas foram geradas no setor de serviços. Para falar mais sobre os dados do emprego, a gente recebe o nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, o balanço foi positivo, o que é possível esperar para esse ano de 2023? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. O balanço é positivo do ano passado, sim, se levarmos em consideração que foi um ano eleitoral, um ano de guerra da Rússia na Ucrânia, portanto, com impacto no preço do petróleo, com inflação em alta e juros elevados no mundo inteiro. Então, 2 milhões de vagas formais criadas no Brasil foi positivo, sim. Claro que foi um número menor do que o do ano anterior, quando foram criadas 2.770.000 postos de trabalho, mas não deixa de ter sido um bom resultado, sim. Como você bem destacou, Tiago, quase 60% dessas vagas no setor de serviço, porque foi o setor mais beneficiado pela reabertura da economia pós-pandemia. Até porque, durante a pandemia, foi o setor de serviços que mais sofreu, porque é um setor que depende do contato entre o cliente e o prestador de serviços. E o que esperar agora, em 2023, no primeiro ano do governo Lula? É esperado uma desaceleração na geração de empregos. Eu prevejo uma criação de 1 milhão de postos formais. E por que
criaremos menos empregos formais, porque o Brasil vai crescer menos. No ano passado, o crescimento do PIB estimado foi em torno de 3%, e ontem mesmo nós falávamos aqui no Jornal da Manhã da previsão do FMI de um crescimento de 1,2% para esse ano. Então, claro, se o Brasil vai crescer menos esse ano, é normal que também gere menos postos formais de trabalho. Importante que todo mundo entenda que não será revogando a reforma trabalhista que o governo vai contribuir com uma geração maior de empregos. Ao contrário, quando você ameaça revogar a reforma trabalhista, você assusta o empresário que planeja menos investimentos e, consequentemente, gera menos empregos formais. O melhor caminho para o Brasil é criar as condições para o Banco Central reduzir juros com uma boa política fiscal, ou seja, com uma boa política de gastos públicos. Aliás, hoje, super quarta-feira, teremos decisão do Copom, do Banco Central, deve manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Claro, insisto, o Banco Central só conseguirá reduzir juros se a equipe econômica de Fernando Haddad mostrar para ele que as contas públicas caminham numa trajetória positiva aqui no Brasil. É isso, Luiz Arthur Nogueira, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan com as informações e o resultado da reunião do Copom. Até mais tarde.